Hoje, nesse vídeo, eu quero te ensinar como perceber aquilo que não é literal no texto, aquilo que tem sentido figurado e como identificar e interpretar estas figuras de linguagem, ok? Então, bora pro vídeo? Pois bem, nós estamos aqui no Projeto 183, são 183 dias desse semestre trabalhando como estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 60, nós temos o Salmo 55. Mas antes de irmos para o Salmo, eu quero agradecer a cada um que esteve na live de ontem, a live de aquecimento para a jornada. Olha, foi realmente uma bênção. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de todos nós e pôde falar ao nosso coração, falou muito ao meu coração durante todo o preparo da live. E conforme muitos irmãos têm me falado, de fato a live de ontem foi inspiradora. Se você não assistiu a live de ontem, eu vou deixar aí embaixo o link para você, tá bom? E aí você pode então assistir, o tema foi realmente muito forte. Eu quero te agradecer por ter participado, e caso você não tenha participado, você pode sim assistir então essa live. Nós faremos essas lives de aquecimento para a jornada toda segunda, quarta e sexta, às 19h30. Será uma live de cerca de 30 a 40 minutos, bastante rápida, objetiva, mas com certeza com muito conteúdo para realmente trazer esse aquecimento, para iniciar esse despertamento na sua vida. Amém? Se assim Deus nos permitir, ok? Então, vamos lá para o dia 60 do Projeto 183 e nós temos aqui o Salmo de número 55 na versão da Bíblia Viva. E diz assim o texto da palavra do Senhor: Escuta a minha oração, ó Deus. Não te escondas quando eu peço a tua ajuda. Ouve-me com atenção e responde-me. Eu não consigo entender meus problemas e estou muito perturbado. Meus inimigos gritam ameaças contra mim. Os homens maus me rodeiam, lançam males sobre mim com ódio e furor. Dentro do peito meu coração dispara dolorido, com medo da morte. Sou dominado pelo medo e pelo pavor. O horror me oprime. Eu disse, quem dera que tivesse asas como uma pomba. Voaria para longe e viveria em paz. Voaria rápido até os desertos distantes e viveria por lá mesmo. Assim poderia achar um abrigo para escapar da tempestade. Senhor, provoca confusão e desentendimento entre os meus inimigos. Faz com que sejam destruídos pela sua própria violência. Verso 10. De dia e de noite giram pela cidade, andando sobre os muros. Espalharam a maldade e a miséria dentro de Jerusalém. Dentro dela existe morte e destruição. Nas ruas acontecem assaltos e exploração. Quem me ofende não é um inimigo. Se fosse, eu ainda poderia aguentar, poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente enquanto íamos para o templo de Deus com o seu povo. Que a morte apanhe essa gente de surpresa, porque seus corações e seus lares estão imundos de pecado. Mas eu pedirei ajuda a Deus, e o Senhor me salvará. Farei orações pela manhã, ao meio-dia e à noitinha. Contarei a Deus os meus problemas e Ele me ouvirá. Verso 18. Muita gente me persegue e tenta me destruir, mas Ele me salva e dá paz à minha alma. Deus, o Rei Eterno, dará aos meus inimigos o que eles merecem, porque não respeitam a Deus, porque não se arrependem. Este falso amigo atacou quem vivia em paz com ele, não cumpriu os compromissos que tinha feito. Ele falava macio, mas no coração planejava a morte. Suas palavras pareciam ser doces como mel, mas na verdade eram facas afiadas. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor,
Ele levará o peso dos seus problemas. Deus nunca deixará o justo tropeçar e cair. Senhor, tu lançarás meus inimigos no mais profundo abismo da destruição. Eles são assassinos e traidores, por isso vão morrer muito cedo. Viverão apenas meia vida. Quanto a mim, confio em ti para sempre. Ok, um texto onde o salmista está realmente falando sobre os seus inimigos e de forma bastante contundente, não é verdade? E o que eu quero chamar a sua atenção aqui no texto é para as figuras, deixa eu colocar aqui embaixo, as figuras de linguagem, ou seja, aquilo que dá um sentido figurado ao texto. O que seria um sentido figurado ao texto? Seria como que tentar fazer a pessoa entender uma determinada situação, entender um determinado sentimento, entender uma determinada verdade ou a atitude de alguém através de algo que ele consiga parar e imaginar. Por exemplo, os mais antigos, talvez aqui a gente vai ter uma denúncia das idades, mas pessoas talvez que nasceram no mesmo período que eu aí, final dos anos 80, enfim, talvez até uns que nasceram um pouco antes também, conheceram um desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob nada mais é do que um desenho onde o menino, uma criança, a criança ela geralmente percebe tudo de forma literal. Então, os adultos, por força de expressão, acabam usando muito figuras de linguagem, né? E só que a criança, como ela ainda está aprendendo, ela ainda não entende determinadas coisas como uma figura de linguagem, como por exemplo, falar assim: determinada coisa é um bicho de 7 cabeças. Para mim, para você, adulto, a gente já entende que significa o quê? É uma coisa muito complicada. Mas a criança, ela entende quando nós falamos um bicho de 7 cabeças, ela entende como realmente um monstro de onde saem 7 cabeças. Ou seja, ela tenta visualizar aquilo. E a figura de linguagem é exatamente isso. E voltando ao desenho, o desenho era assim. Um adulto falava alguma coisa perto do Bob, daquela criança, e de repente, na sua imaginação, o Bob começava a imaginar aquilo que o adulto falou, mas de forma realmente literal, ou seja, um bicho de 7 cabeças. Ele começava a imaginar um bicho chegando com 7 cabeças atrás do adulto e fazendo determinada coisa. Aí ele começava a fantasiar aquilo e o desenho se desenrolava assim. Então, na verdade, a figura de linguagem ela vai trazer para nós a ideia, vai tentar transformar aquilo que é abstrato, aquilo que é, por exemplo, falar que determinada coisa é complicada é uma coisa, e às vezes a gente não consegue entender visualmente o que é aplicado, mas a figura de linguagem vai nos mostrar figuras, por exemplo, é um bicho de 7 cabeças, ou seja, é algo assim inimaginável e muito assombroso, muito talvez perturbador, e seria esse o entendimento de complicado que a gente gostaria de dar para determinada coisa quando falamos que é um bicho de 7 cabeças. Então a figura de linguagem vai tentar nos mostrar através de imagens aquilo que é abstrato. É isso que o texto, principalmente os textos poéticos, trazem muito para nós. E vamos identificar algumas aqui no texto. Eu não vou identificar todas, mas pelo menos algumas eu quero tentar demonstrar. E a primeira já está aqui, olha, não te escondas. Não te escondas. Traz a ideia como se o salmista estivesse andando e caminhando e talvez procurando de um lado para o outro para saber onde está Deus, e parece que Deus está
A cada lugar que o salmista vai tentar procurar, Deus está ali se escondendo atrás de uma porta, atrás de um poste, virando uma esquina, dentro de um cômodo. Parece que Deus está se escondendo. Mas na verdade a ideia de que o salmista está querendo demonstrar a nós que quando ele está buscando a Deus, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está respondendo, parece que Deus não está, não é nem respondendo, mas não está atentando para ele, ok? Então essa é uma primeira figura de linguagem aqui, certo? Ouve-me com atenção e responde-me, eu não consigo entender meus problemas, estou muito perturbado. Meus inimigos gritam ameaças contra mim, os homens maus me rodeiam, lançam... Aqui, por exemplo, os homens maus me rodeiam. Quer dizer que o salmista está parado num lugar e tem uma roda de homens maus ao redor dele? Não, não é isso, obviamente, que ele quer dizer. Mas significa que para onde quer que o salmista olhe na sua vida, em todos os lugares, em todas as situações da sua vida, ele está percebendo que tem homens maus ao seu redor. É uma figura de linguagem, mais uma vez. E ele se sente oprimido, né, por estas pessoas que estão ao seu redor. Lançam males sobre mim com ódio e furor. Dentro do peito, meu coração dispara dolorido com medo da morte. Aqui também tem uma figura de linguagem, porque não necessariamente o coração dele está a 180 batimentos por segundo e ele está quase infartando. Não é isso que ele quer dizer. O que ele está querendo falar é do desespero dele, ok? Sou dominado aqui, ele explica, né? Sou dominado pelo medo e pelo pavor, o horror me oprime. Eu disse, quem dera que tivesse asas como uma pomba, voaria para longe e viveria em paz. Olha só. Vou ler o versículo seguinte também. Voaria rápido até os desertos distantes e viveria por lá mesmo. O que ele quer dizer nesses dois versículos? Que ele realmente, se ele tivesse asas, ele sairia voando. É isso que ele quer dizer? Não. O que ele quer dizer é que se ele pudesse, se ele não tivesse uma responsabilidade que lhe fizesse permanecer onde ele está, se ele pudesse, ele imediatamente fugiria daquele lugar. Mas a postura de fugir não lhe cabe nessa situação. Olha só, quem dera que tivesse asas como uma pomba, voaria para longe e viveria em paz. O voaria para longe, e aí depois ele explica, até os desertos distantes. Quer dizer que ele viveria lá no deserto do Saara, sei lá, no deserto do Sinai. Não quer dizer que ele iria de fato para um deserto, mas é uma figura de linguagem para ir para um lugar onde não tivessem essas pessoas más rodeando ele, ok? Assim poderia achar um abrigo para escapar da tempestade, um abrigo para escapar da tempestade. Mais uma vez ele retrata toda a sua luta, que todo o problema pelo qual ele está passando como uma grande tempestade. E ele está em busca de um abrigo para passar por essa tempestade. Continuando. Senhor, provoca confusão e desentendimento entre os meus inimigos. Faça com que sejam destruídos pela sua própria violência. De dia e de noite, gritam pela cidade, andando sobre os muros. Espalharam a maldade e a miséria dentro de Jerusalém. Aqui tem uma outra figura de linguagem. Quer dizer que eles estão, de fato, que essas pessoas más estão andando pela cidade de dia e de noite, gritando, né, girando pela cidade, andando ali, espalhando a maldade, a miséria em Jerusalém. Não, não quer dizer isso, que eles estão ali fazendo todo esse alarde. Mas quer dizer que, de alguma forma sorrateira, eles conseguiram contaminar boa parte dos moradores da cidade, de tal forma que a sociedade ali daquela cidade já parece diferente. Parece que todo mundo está sendo contaminado por aquele tipo de pensamento, por aquela forma de agir. Dentro dela, no caso da cidade de Jerusalém,
Dentro dela existe morte e destruição. Nas ruas acontecem assalto e exploração. Isso aqui pode até ser também literal, sem nenhum problema, né? Mas aqui é uma forma dele exagerar, falar que a situação é realmente ruim demais, né? Quem me ofende não é um inimigo. Se fosse, eu ainda poderia aguentar, poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente enquanto íamos para o templo de Deus com o seu povo. Que a morte apanhe essa gente de surpresa, porque seus corações e seus lares estão imundos de pecado. Mas eu pedirei ajuda a Deus. É claro, aqui tem algumas figuras de linguagem, mas que são realmente muito evidentes, assim, tanto que já é tão costume a gente falar assim que talvez nem compense a gente citar de fato que seja uma figura de linguagem nesse momento. Farei orações pela manhã, ao meio-dia e à noitinha. Contarei a Deus os meus problemas e Ele me ouvirá. Muita gente me persegue e tenta me destruir, mas Ele me salva e dá paz à minha alma. Quando ele fala que persegue, né, não quer dizer que tem gente atrás dele, literalmente atrás dele, né, ali. Não, quer dizer que tem pessoas de fato buscando o mal para ele. Deus, o Rei Eterno, dará aos meus inimigos o que eles merecem, porque não respeitam a Deus, porque não se arrependem. Este falso amigo atacou quem vivia em paz com ele, não cumpriu os compromissos que tinha feito. Aqui algumas figuras de linguagem. Ele falava macio, mas no coração planejava a morte. Falava macio. Suas palavras pareciam ser doces como mel, mais uma figura de linguagem. Mas na verdade eram facas afiadas, mais uma figura de linguagem. E aqui você sabe o significado dessas figuras de linguagem, ok? Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Olha que interessante. Aqui tem uma figura de linguagem também. Ele, o Senhor, né, levará o peso dos seus problemas. Quando fala o peso dos seus problemas, significa que os problemas não são algo fácil de se carregar. As situações difíceis como essas que ele está retratando aqui não são coisas fáceis de serem carregadas, de serem levadas. Deus nunca deixa o justo tropeçar e cair. Outra figura de linguagem, obviamente, não quer dizer que você não pode um dia, sei lá, topar na calçada perto da sua casa e tomar um tombo. Não quer dizer isso, obviamente. Né? O que ele está falando aqui é com relação, de fato, à sua conduta. E também não quer dizer que a conduta será completamente ilibada de qualquer justo, mas quer dizer que Deus é quem justifica, né? Inclusive quando o justo erra, Deus o justifica, por isso o justo não tropeçará e nem cairá. Senhor, tu lançarás meus inimigos no mais profundo abismo da destruição. Aqui, mais uma vez, figura de linguagem. A gente sabe que o que ele quer dizer aqui é de fato que haverá uma condenação haverá justiça, né? Haverá condenação para aqueles que, onde está aqui? Para aqueles que não respeitam a Deus e não se arrependem, ok? Eles são assassinos e traidores, por isso vão morrer muito cedo. Quer dizer que eles vão realmente morrer muito cedo? Né? Viverão apenas meia vida? Não necessariamente. O que ele quer dizer é que a conduta deles é uma conduta que pode sim levar esses homens a ter consequências muito ruins e ainda cedo na vida, certo? Quanto a mim, confio em ti para sempre. Você viu só quantas figuras de linguagem, quantas imagens que o salmista aqui quis tentar elucidar aos nossos olhos. Né, as verdades que ele queria falar. Então, sempre que você estiver lendo o texto bíblico, tome cuidado e perceba aquilo que é figura
de linguagem no texto para que você não interprete de forma literal algo que é de fato figurado. Então é isso, e para nós ficarmos aqui com uma aplicação pessoal para a nossa vida, é justamente a última frase dele. Quanto a mim, confio em ti para sempre. Olha só o que ele declara no verso 22, entregue todas as suas preocupações ao Senhor, Ele levará o peso dos seus problemas. Deus nunca deixa o justo tropeçar e cair. Ele faz uma declaração de fé aqui, ele faz uma declaração de fé aqui e por fim ele fala o quê? Eu realmente confio em ti para sempre. Independente das situações, independente dos momentos, por mais que você tenha pessoas ao seu redor querendo o seu mal, por mais que as situações na sua vida estejam talvez te levando a pensar ou a talvez cogitar o fato de que parece que nada está acontecendo, de que parece que Deus não está vendo, por mais que pessoas talvez estejam perguntando onde está o seu Deus, tenha convicção, confie sempre em Deus, confie que você entregando as suas preocupações ao Senhor, Ele levará sim o peso dos seus problemas e Deus nunca te deixará tropeçar e cair. Confie no Senhor para sempre. Amém? Então, que Deus te abençoe nesse dia. E não se esquece, quer participar da jornada do despertamento bíblico, tem um link aqui embaixo para você se inscrever. Ou se você está no Instagram, tem um link aí do lado, né, na descrição desse vídeo aí para você se inscrever. Ou vai lá na bio para você poder se inscrever, ok? E quando você for confirmar o seu cadastro, tem um brinde lá para você. Eu preparei realmente um presente, não um brinde, não é um simples, não é uma coisinha, não, é um presente de fato, é algo de muito valor para você, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.